Bom, pessoal, boa noite. Aqui quem vos fala é Edivaldo Júnior, tá? Sou tutor presencial, da disciplina Tópicos Especiais. A gente vai estar trabalhando aí até o final do curso, praticamente essa disciplina com vocês e tentando conduzi-los à construção do projeto final, né? Então, o objetivo principal dessa disciplina vai ser conseguir chegar aí a um produto final, né, como o trabalho de conclusão de vocês, né, com um produto em si, né, de resultado, de exemplo de tudo que aconteceu no decorrer do curso e principalmente a experiência que vocês tiveram, né, no decorrer dessas atividades aí que trouxeram ao curso de técnico em agronegócio desenvolvido pelo Senar, tá? Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou começar falando, né, começar a fazer um contextozinho relacionado à temática que nós vamos trabalhar dentro da proposta da disciplina de tópicos especiais. Lembrando que o nosso objetivo é chegar à conclusão com o trabalho final, né? A construção de um trabalho final que vai ser referente às atividades que vocês viram no decorrer do curso, e aí vocês vão tentar propor, né, alguma ideia, alguma iniciativa relacionada aí ao que vocês acharam de mais interessante, de mais válido até para quem sabe para a carreira profissional de vocês aí como técnico, como futuros técnicos em agronegócio. Legal? Bom, então a nossa unidade curricular, a nossa disciplina de tópicos especiais, ela vem trazer esse processo dessa construção em si, né, do trabalho final, e de cara ela nos apresenta, né, são 3 eixos, né, 3 grandes áreas de pesquisa que são possíveis ser desenvolvidas como esse processo de construção, como esse trabalho em si de construção aí para a atividade nossa final de avaliação, que é que é o nosso processo em si de construção do trabalho final do curso, né? Então, assim, nós temos 3 grandes áreas, que são a produção agropecuária, que é a assistência técnica e gerencial, e a comercialização e marketing, né? E essas 3 áreas, como eixos temáticos, elas fazem com que a gente comece a se entender e se colocar melhor dentro do mercado como futuros profissionais, e daí começar a vislumbrar a possibilidade de atuação até mesmo. Então, uma das coisas que eu costumo dizer aos alunos, né, que dentro dessa disciplina vocês vão começar a se enxergar como profissionais e começar a tentar propor iniciativas que possam trazer resultados diferentes aí para uma cadeia produtiva, para um setor da economia, para a própria área da assistência técnica e extensão e também para a área hoje que é muito popular, que é muito necessária, inclusive, que está dentro da área fora da porteira, que é da comercialização e marketing, né? Então, é extremamente importante, como a gente costuma dizer, que essa disciplina vocês consigam fazer um retrospecto de tudo que vocês viram no decorrer do curso, tá? Aqui no material, né, na apostila da UC, vocês vão conseguir rever todas as disciplinas, todas as áreas em si que foram trabalhadas no decorrer do curso e vão conseguir ter um vislumbre, um enxergar de uma forma diferenciada hoje já tendo vivenciado todo esse processo. Então, tenho certeza que vocês participaram de muitas saídas de campo, né, de muitas aulas práticas, de muita vivência, inclusive com os tutores aqui dentro de sala de aula, que isso aí vai trazer um norte também para vocês dentro desse trabalho que vai ser feito a partir de agora, tá? Então, daí a gente já começa a enxergar, né, o que a gente chama dentro da UC de tópicos especiais, o processo de elaboração do projeto final, né? Vocês vão perceber que não é simplesmente fazer um trabalho de conclusão do curso, e sim talvez ali um pontapé inicial para a carreira profissional de vocês. Então eu costumo até referenciar isso aí para os alunos, né? Que esse é o momento, quem sabe, da gente começar a ver um diferencial dentro das atividades que nós vimos, que nós acompanhamos, e que daí a gente comece já também a pisar dentro do campo, né, de atuação do técnico, do profissional da área técnica em agronegócio. Tá? Então, dentro do curso a gente pôde conhecer todas as unidades curriculares que são voltadas principalmente
né, para essa extensão, para essa possibilidade de extensão como gestores rurais, como profissionais, né, da área de gestão em agronegócio, né, é o que o curso inclusive quer trazer para nós, né, e daí a gente vê todas as dificuldades, todos os problemas e todas as possibilidades que a gente consegue trazer para dentro disso e talvez até propor como atividade. Tá? Então, eu peço que nesse primeiro momento vocês tenham bastante atenção, né, em todas as disciplinas, em todos os tópicos trabalhados aqui, em todas as possibilidades que vocês tiveram de saída de campo, os relatórios que vocês fizeram, e daí a gente comece a enxergar, né, aquilo que mais deu afinidade a gente, aquilo que mais nos pôs a se ver como profissional técnico dentro da área. Né, que eu costumo dizer que não adianta eu querer fazer um trabalho só por fazer. Não adianta eu querer olhar para essa possibilidade, de ter nas mãos a possibilidade de criar um projeto possível de extensão, quem sabe, e de repente fazer ele ali simplesmente para cumprir carga horária, simplesmente para cumprir os parâmetros que o curso exige. Não, aí vocês estão tendo a oportunidade de realmente fazer a diferença e buscar, quem sabe, né, já a partir daí começar a desenvolver esses trabalhos. Tá? Então, o trabalho em si, né, ele vai ser dividido aí, o que a gente chama da organização do projeto final. Ele vai ser dividido em 3 momentos, tá? Onde vocês vão ter inicialmente um planejamento, ou seja, um plano de trabalho, onde vocês vão criar uma proposta, idealizar um modelo onde vocês vão, né, começar a criar pesquisas, criar referências, buscar outras informações que já existem no mercado. A execução do projeto final, que é a parte de construção desse processo, né, onde vocês vão buscar de repente visitar produtores, conhecer a realidade mais de perto da temática que vocês pretendem trabalhar, enxergar essas dificuldades, enxergar essas possibilidades que vocês como futuros técnicos, né, vão estar trazendo dentro desses trabalhos finais. E, por fim, a apresentação do trabalho desenvolvido. Né? Então, esses três momentos, né, eles vão nortear todo o processo de avaliação de vocês também. Tá? Então, é de extrema importância, volto a frisar mais uma vez, que vocês consigam trabalhar aquilo que realmente é da satisfação de vocês, é alguma coisa que traga resultados positivos e que vocês possam ter empenho e dedicação também por estarem executando. Né? Então, assim, começando a entender esse processo, né, o nosso trabalho ele vai se dividir, né, nesses 3 momentos, e dentro da proposta vocês vão ter 2 momentos bem mais, vamos dizer que assim, importantes, e por fim, claro, que a apresentação e a defesa desses trabalhos. Mas claro que antes de fazer propriamente dito o projeto, vocês vão começar a elencar, né, as ações que vocês vão desenvolver, né, escolher um assunto, escolher um tema. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa didática, de como vocês vão trabalhar essa proposta, e vocês vão criar um pré-projeto. Né? Então, o primeiro momento em si, né, da disciplina, né, da UC, vai ser trabalhar a ideia desse pré-projeto e apresentá-lo como parte da avaliação, inclusive. Tá? Então, ela vai contar um percentual da avaliação e esse percentual já vai valer também na nota final de vocês. Daí vem a parte de construção propriamente dita do projeto, né, que vocês vão ter tempo para fazer as pesquisas, vão ter tempo para buscar referências teóricas, vão ter tempo para ir atrás desses cases, dessas possibilidades em si, né, de enxergar a realidade do produtor e tentar trazê-la para a apresentação de vocês, para o trabalho de vocês de conclusão, e daí poder chegar no fim e defender essa ideia. Né? Então, a gente vai falar mais lá na frente um pouquinho mais, né, sobre as 3 áreas em si que vão ser possíveis, vamos esmiuçar um pouquinho mais cada uma delas. E dentro da disciplina nós vamos também trabalhar a lógica da construção desse projeto, né, da construção dessa proposta de trabalho final. Tá? Então vai ser um tema muito tranquilo, vai ser um tema muito fácil de se lidar, e a gente vai estar também à disposição para o que for de dificuldade, o que for de dúvidas, a gente ajudar a construir com vocês. Não quer dizer que nós vamos construir o trabalho de vocês, mas a gente vai estar aqui na vanguarda
né, tentando fazer com que o trabalho de vocês seja realmente de muita expressão. Beleza? Bom, então assim, dentro do tópico, né, do curso, dentro da atividade em si que vocês vão desenvolver, é ideal que se desenvolva primeiramente um plano de trabalho, tá? Esse plano de trabalho, ele vai ser o primeiro passo que vocês vão dar, ele vai ser um pré-projeto, né? E vocês vão ter já um prazo inicial, que depois eu posso estar reafirmando ele com vocês, e dentro desse prazo inicial vocês vão estar apresentando ele como atividade avaliativa. Aí esse pré-projeto ele é bem simples, bem prático, não requer tanta, né, coisa que nem o povo costuma dizer, bota uma dificuldade muito grande, né, nesses processos em si, né, de conclusão de curso, né, de trabalhos finais. E eu digo que dá para se fazer ele de uma forma muito tranquila, muito clara e principalmente muito objetiva em cima daquilo que a gente quer trabalhar, em cima daquilo que a gente quer desenvolver. E o primeiro ponto que vocês vão ter que definir, né, que vocês vão ter que começar a visualizar e começar a trabalhar já em cima dele, é justamente a definição do tema da pesquisa de vocês. Né? Então, é extremamente importante que a gente olhe para as áreas possíveis, das 3 áreas que são pleiteadas pelo Senar, disponibilizadas pelo Senar, para se trabalhar a ideia, né, do projeto final, e daí a gente começar a pensar nesse tema, nessa temática que se quer trabalhar. A gente conhece hoje, viu em todas as UCs aí do curso, né, várias áreas, várias disciplinas que foram trabalhadas com temáticas diferentes, com propostas diferentes que levam a essa construção, né, dessa temática inicial. Então, seja lá em dupla ou seja lá individual, é a forma que vocês vão escolher para desenvolver o projeto de vocês, mas o primeiro ponto que vocês têm que chegar à definição é qual tema eu quero trabalhar dentro do meu projeto, dentro da minha proposta de trabalho da UC Tópicos Especiais. Então, o tema, ele pode-se dizer assim, nós vamos ver de forma geral vários assuntos, várias possibilidades que foram trabalhadas inclusive dentro do curso, né? E o tema ele vem ser a delimitação desses assuntos, né? Dessas possibilidades que foram vistas. Então, vocês vão conseguir delimitar, fechar, né? Em ali, teoricamente, em uma frase, né? Em uma escrita rápida, né? O que vocês querem apresentar como proposta, né? Qual é a ideia de vocês, qual é o planejamento em si de vocês para desenvolvimento desse trabalho. Então, por exemplo, a gente pode enxergar aí dentro da cadeia produtiva, né, trabalhar de repente a gestão agropecuária de pequenas propriedades rurais, né, enxergar técnicas ou possibilidades voltadas para a questão do marketing, da comercialização, ver, né, a possibilidade em si da extensão e da assistência técnica rural, né, como gancho, como método, como possibilidade de construção de propriedades mais lucrativas e daí por diante. E aí a gente vai delimitar o tema e vai conseguir iniciar o processo a partir desse tema, tá? Então, a partir do momento que você definir o tema, né, a gente já começa a enxergar justamente essas áreas que são possíveis, que são propostas pela Rede ETEC, pelo Senar, para vocês começarem a vislumbrar a proposta de trabalho de vocês. Que são elas, né? O primeiro tema, né? O primeiro eixo temático, a produção agropecuária, tá? Então, ela envolve temas que abordam principalmente a questão da atividade produtiva, né? Dentro, né, das propriedades rurais e geralmente voltada para avaliação de ganhos produtivos, de técnicas, de raças, né, de animais, de melhoramento genético, de equipamentos e várias outras ações que são determinadas relacionadas à produção de cadeias específicas, né, dentro da cadeia agropecuária como um todo. Então aí a gente tem uma infinidade de temas que podem ser trabalhados, como a gente viu no decorrer do curso, né, a parte de produção vegetal, a parte de produção animal e daí por diante, tá? A segunda temática, né, a segunda grande área que a gente vai ver como possibilidade é o eixo temático de comercialização e marketing, né? E eu acredito que vocês tenham visto no decorrer das aulas, visto no decorrer, né, da vivência das atividades práticas, inclusive,
que um dos grandes gargalos hoje do produtor está relacionado a essa parte de comercialização e marketing, onde o produtor ele é eficiente muitas das vezes dentro da produção, porém ele não consegue escoar a produção dele de forma efetiva, de forma que dê rentabilidade, que traga uma sustentabilidade maior à sua produção. E principalmente quando se fala na área de marketing, né? A gente viu aí na disciplina específica, né, de marketing e outras disciplinas que retratam esse contexto, né, hoje é uma dificuldade que o produtor tem, né, que é falar sobre aquilo que ele faz, falar sobre aquilo que ele desenvolve, né, teoricamente vender o produto dele, principalmente no momento que nós estamos vivendo atual, né? Eu costumo dizer, ouvir inclusive por aí que nós estamos vivendo uma nova revolução industrial, que é a revolução da comunicação, né? Então nós estamos num momento onde a comunicação ela é extremamente importante. Então, olhar para essa temática da comercialização e do marketing do processo de produção, né, é extremamente importante também para o produtor, para ele conseguir enxergar as possibilidades que o negócio dele tem, né? Não só simplesmente de ser eficiente em produção, que é uma dos eixos, né? E sim também a possibilidade de se enxergar aí a questão, né, do fora da porteira, da comercialização e do marketing. E por fim, a terceira, né, e eu costumo dizer assim, que é uma das mais elaboradas, inclusive dentro dos trabalhos voltados para o curso de técnico e agronegócio, que é o eixo da assistência técnica e gerencial, né, que é o foco principal, inclusive hoje, que o Senar desenvolve, que outras instituições de grande porte desenvolvem, né, que enxergam como necessidade essa assistência técnica voltada para o gerenciamento das propriedades e fazer com que o produtor ele entenda que o processo produtivo dele tem que ser eficiente desde o antes da porteira até o final. Então, para isso ele precisa ter, né, essa visão dessa necessidade da assistência técnica, né, principalmente quando se fala na questão gerencial, principalmente quando se fala na questão de resultados, de lucro, né, de efetividade de ganho da propriedade. Enxergar o negócio como empresa, enxergar o negócio como negócio efetivo e daí por diante. E ele começar a ter resultados positivos a partir de então. Tá? Então, esses são os 3 eixos temáticos que nós vamos trabalhar. E daí a gente já começa a entender um pouco do que se propõe dentro do processo, né? Dentro da disciplina e principalmente dentro da construção, né, do projeto de vocês de pesquisa. Tá? Então, até uma coisa que é muito importante, tentem rever todas as saídas de campo, os relatórios técnicos, os trabalhos feitos em aulas presenciais, né, aulas práticas, tidas como práticas, né, de atividades que não puderam ter saída de campo, que talvez ali possa ter a resposta, né, inclusive, para esse tema que vocês vão ter que trabalhar, que vocês vão começar a desenvolver a partir de então. Tá? E daí, a partir do momento que a gente começa a entender, né, esses 3 eixos e começa a ver essas possibilidades, aí a gente já começa a ver a construção do projeto, né, a construção da proposta de projeto que vocês vão começar a fazer a partir de então e começar a entender também as normas, as técnicas que precisam ser trabalhadas para essa construção. Então, a nossa aula hoje ela vai focar também nesse início, né, desse processo em si de construção, principalmente focando no pré-projeto, né? E daí a gente vai ter a continuidade das aulas síncronas, que nós vamos trabalhar todas as outras temáticas relacionadas à construção do projeto, né? E daí a gente poder chegar lá no final com a defesa de vocês, com a apresentação. Como eu disse, são divididos em 3 fases: a parte do pré-projeto, a parte do projeto propriamente dito e a parte da apresentação, né, dos resultados obtidos por vocês aí, né, e dos passos que vocês conseguiram dar dentro dessa disciplina. Bom, e eu espero que daí vocês comecem a entender justamente aquilo que eu falei no início, né? Não adianta só querer fazer algo para cumprir tabela, não adianta querer fazer algo simplesmente porque o curso exige que
que eu construa um trabalho de conclusão, que eu construa ali um projeto que vai determinar, né, o meu êxito ou a conclusão do curso do técnico em agronegócio, e que vai simplesmente ser uma coisa que vai ser engavetada dali para frente. Né? Então, eu costumo pedir, inclusive, aos alunos, né, que tenham uma atenção muito grande nesse sentido, né, e que possa realmente fazer uma coisa que vá seguir e vai causar impacto não só para vocês como profissionais técnicos, né, que vão estar aí entrando no mercado a partir de então, mas também principalmente para o setor como um todo. Você imagina que a gente está identificando problemas, a gente está identificando possibilidades e vai gerar ali resultados que possam ser levados inclusive para os produtores posteriormente e possam estar transformando a realidade de produção e a vida deles inclusive. Então, atentem muito para isso e tentem fazer coisas que realmente dê resultados efetivos, tá? Bom, e na continuidade aqui, né, olhando essa lógica, né, da construção em si, né, desse primeiro momento que é o pré-projeto, né, primeiro a gente falou sobre o tema, envolveu aí, né, os eixos temáticos que são propostos, né, e daí a gente começa a entrar na justificativa, né? O segundo passo dentro da construção do pré-projeto vem ser a justificativa dele. Tá? Então, na justificativa, como vocês vão estar trabalhando, querendo ou não, desenvolvendo um trabalho acadêmico, né, vai ter que seguir normatização, vai ter que seguir todo um passo a passo, é extremamente importante que vocês peguem, inclusive, outras referências e comecem a observar essas características. Né? Não sei se todos já têm experiência em construção de trabalhos de conclusão de curso, mas que o nosso, apesar de ser teoricamente um pouco menos exigente, mas ele tem que também seguir as normas, né? Normas técnicas que são definidas para esse tipo de trabalho. Então, por isso que a gente vai ter aí todo um guia dentro da apostila, né, da UC, né? Dentro do outro material que também foi disponibilizado para vocês lá no AVA, que é o guia de elaboração do projeto final. E daí a gente conseguir enxergar melhor essas características que precisam entrar dentro dele. Bom, e na justificativa, né, você deve apresentar argumentos, né, ideias que justifiquem realmente a elaboração do projeto que vocês estão desenvolvendo. Né, que vocês, a ideia como um todo, eu costumo dizer até assim, se na justificativa a gente consegue expressar aquilo que a gente quer desenvolver dentro do trabalho, quem vai ler o trabalho lê até o fim. Muitas das vezes, se a gente não faz uma boa justificativa, um bom apanhado sobre o que vai ser trabalhado dentro da proposta, muitas das vezes as pessoas não passam da primeira página na leitura. Então, até isso, né? Quando a gente vai fazer essa proposta em si de construção de um projeto final, é interessantíssimo que a gente atente muito para esses detalhes. Tá? Então, tem alguns passos que a gente vai avaliar no decorrer do processo, tem alguns pontos que a gente vai estar dialogando depois, tirando dúvidas, trazendo para vocês como características para esses tópicos em si, esses pontos que vão ser trabalhados dentro tanto do pré-projeto como do projeto final, e está tirando dúvidas de vocês nesse sentido. Né? Mas assim, o passo é nesse vértice, nesse rumo. Né? Primeiro se escolhe a temática, depois se redige uma justificativa plausível, né? Então, assim, a gente costuma dizer até na questão de científica, né, que na justificativa a gente tem que evidenciar, né, 3 níveis de relevância, né, que é a relevância social, em que as pessoas contribuem para a melhoria da sociedade, né, que a pesquisa, que o trabalho que vocês vão desenvolver, que a proposta que vocês vão fazer, ela tenha impacto em si, né, como eu disse anteriormente, no social, nas pessoas, no produtor, né, em quem vai estar, quem sabe, lendo depois o trabalho de vocês como alternativa de melhoria de produção e daí por diante. No pessoal, né, outra característica, outra relevância, outro nível de relevância, né, a importância da pesquisa para a satisfação e interesse do pesquisador. Né? Mais uma vez eu friso aquilo que eu falei lá no início. Não adianta eu querer fazer uma temática só porque eu tenho que concluir, só porque eu tenho que fazer
entregar um trabalho final. Não, se for uma coisa que você não tem afinidade, que você não consiga ter ali um encantamento por ela, é como a gente diz, né? A ideia principal, inclusive, do propósito. Se não for alguma coisa que venha de encontro ao meu propósito, muitas das vezes a gente não vai conseguir ter resultados muito satisfatórios. Tá? Então, ela tem que ter também esse quê, né? Essa relevância a nível pessoal. Tá? E por fim, né, o terceiro nível de relevância é a relevância científica. Tá? Porque vocês vão estar fazendo uma investigação, seja lá qualquer que seja o eixo que vocês seguirem, né? Vocês vão estar fazendo uma pesquisa que vai estar trazendo resultados e sendo apresentados esses resultados para a sociedade acadêmica, né? Para a sociedade como um todo, né? Inclusive após a conclusão do trabalho de vocês e a disponibilização deles na biblioteca aqui do Senar. Tá? Então, é extremamente importante vocês atentarem para esses detalhes. Tá? Tem que fazer bem para a sociedade, tem que fazer bem para mim e tem que ter relevância a nível científico. Né? Se eu não tiver essas três relevâncias aí identificadas dentro do meu trabalho, eu costumo dizer que a gente não vai conseguir ter um resultado muito bom lá no final. Tá? Então atentem bem para isso, escolham temáticas interessantes, escolham temáticas que vocês já estão, têm afinidade, que vocês já gostam e que realmente vai causar um impacto social, que vai causar um impacto pessoal e principalmente o impacto científico, né? Que vocês consigam trazer essa relevância para dentro do trabalho de vocês. Tá? E na sequência, né, a gente começa a entender aí o próximo tópico que vai ser trabalhado dentro do pré-projeto, que é o cronograma, tá? Então, o cronograma, ele tem que ser nesse primeiro momento do trabalho de vocês, tá? O cronograma ele tem que estar definido os prazos que vocês vão precisar para desenvolver as pesquisas de campo, para desenvolver as entrevistas, para desenvolver as pesquisas bibliográficas. Então, todo o processo de construção, desde o início da UC, ele tem que estar dentro desse cronograma até a conclusão e a entrega do trabalho final. Tá? Então, a gente costuma até referenciar que às vezes as pessoas se perdem um pouco no cronograma. Por quê? Porque a lógica, né, que se pensa que seria o cronograma só do trabalho, do projeto como um todo. Não, desde o início da pesquisa, desde o início da definição do tema, né, e daí a gente conseguir pautar isso aí em possíveis datas, que vai ser apresentado no primeiro momento dentro do pré-projeto de vocês. Tá? E vai ser uma forma até de avaliação e de controle de vocês, né? Para justamente conseguir acompanhar os passos da construção do trabalho e não se atropelar para chegar lá no final, tá perdido, então tá faltando alguma coisa a ser realizada, tá faltando alguma questão a ser levantada ou uma pesquisa a ser realizada, qualquer coisa que seja no sentido, que vai atrapalhar a minha entrega final e vai me prejudicar aí na conclusão do meu curso. Tá, beleza? Tá, então, esse cronograma, né? Lá no material de vocês, né, tem algumas referências em relação a ele. Depois a gente vai tirar algumas dúvidas em relação a essa apresentação do cronograma. Tá? Dentro da guia do projeto final, de elaboração do projeto final, vai estar um pouco referenciado também isso. Tá? E daí por diante a gente vai começar a entender e enxergar mais ou menos essas ações, né, planejadas, bem articuladas, bem definidas, como elas vão acontecer, né, no processo de pesquisa de vocês e no processo de conclusão do projeto. Tá? Aí, a partir do cronograma, nós vamos começar a entrar para o desenho em si do projeto, que a gente vai começar a trabalhar os objetivos. Tá? Os objetivos eles vão definir uma visão mais abrangente, né, sobre o que se quer alcançar dentro da pesquisa, dentro do trabalho, da proposta de trabalho pré-definida por vocês. Tá? Então, assim, tem até um tópicozinho aqui na apostila que diz, né, que eu acho muito interessante referenciar, diz assim: para a elaboração dos objetivos deve-se considerar o tema e a justificativa e responder a seguinte pergunta: para que estou fazendo essa pesquisa? Né? É justamente aquilo que a gente vai querer buscar, né?
Em início nós temos um objetivo geral, tá? Que vai ser um objetivo mais amplo, um objetivo onde a gente vai elencar, né, o resultado maior que eu quero alcançar dentro do meu projeto de pesquisa, dentro da minha proposta do projeto de pesquisa, e ali a gente vai conseguir definir o que se quer alcançar, né? Então ele deve ser abrangente, né? Por isso emprega-se verbos, né, que denotem amplitude de propósito. Inclusive o material cita alguns verbos aqui que são sugestivos para esse tipo de trabalho, para esse tipo de referência, que são os objetivos gerais, ou objetivo geral no caso, tá? Então ele cita aqui inclusive a questão, né, o verbo analisar, avaliar, verificar, mostrar, explicar, investigar e etc. Tem vários outros verbos que podem ser utilizados como exemplos, né, que podem estar trazendo esse sentido de amplitude que o objetivo geral ele precisa expressar. Tá? E daí a gente consegue enxergar um pouco melhor esse passo que precisa ser dado para a construção da ideia, da proposta. Tá? E também é recomendado, né, que haja apenas um objetivo geral no projeto de pesquisa. Tá? O nome já está dizendo, ele é o objetivo geral, ele é o maior. Tá? Ele é vamos dizer assim, em tese, o contexto do porquê que eu estou fazendo aquela pesquisa ali. Né? Como a própria frase anterior aqui no material de vocês vai estar referenciando. Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Ele é o objetivo geral. Tá? E daí a gente começa a enxergar, né, os passos que precisam ser dados para alcançar os resultados que se espera dentro do processo, que são os objetivos específicos. Tá? Então, dentro dos objetivos específicos, né, vocês vão descrever as ações que vão ser necessárias para se alcançar o objetivo geral. Tá? Então, eu costumo até referenciar no sentido de uma escada. Né? Você imagina que, olhando para o modelo de uma escada, eu tenho como objetivo geral o topo da escada, é o meu propósito, é o que eu quero alcançar de resultado, e eu tenho degraus. Né? E esses degraus são os passos que eu preciso dar para chegar justamente no topo da escada, para chegar justamente no meu objetivo geral. Então a referência ela serve mais ou menos nesse sentido, de que o objetivo geral ele vai ser um apenas, e aí a gente vai conseguir construir, né, a ideia, a proposta que vai ser, né, levantada em tema dentro da nossa pesquisa, dentro do nosso projeto. Né? E daí a gente vai começar a definir os outros passos, tá? Que vão estar elencados aí no processo como objetivos específicos. Tá? Os objetivos específicos eles indicam ações que viabilizarão o cumprimento do objetivo geral, estabelecendo as metas e determinando os aspectos instrumentais que norteiam o trabalho do pesquisador. Tá? Então é justamente os passos que eu vou dar, as metas que vão precisar ser alcançadas para justamente eu conseguir chegar lá à conclusão do meu trabalho. É extremamente importante que a gente atente o seguinte, né? Da mesma forma que o objetivo geral ele tem que ser único, específico, objetivo, né? Existe redundância na história, mas eu costumo dizer que tem que ser único e objetivo. E os objetivos específicos também eu tenho que ter um cuidado, tá? Para não conseguir elencar uma quantidade, um número muito grande de objetivos específicos. Tá? Por quê? Porque eu vou criar uma amplitude muito grande na minha proposta. Tá? Então, quando a gente olha para um projeto, quando a gente olha para um trabalho que se tem muitos objetivos específicos, a tendência é começar a procurar os erros. Por quê? Porque na maioria das vezes não vão conseguir se cumprir dentro do trabalho todas aquelas ideias, todas aquelas metas. Lembra como eu falei anteriormente? Né? A ideia é que o objetivo específico ele vai expressar, né, coisas semelhantes aí às metas que a gente planeja dentro do nosso trabalho, dentro da nossa proposta de projeto de trabalho final. Tá? Então, até um exemplo aqui, dar uma lida aqui, mostrar para vocês, um exemplo que o material de vocês cita, né? Se quiserem pegar aí na página 114, né, da apostila da OC de tópicos especiais,
Ele dá um exemplo aqui, né, um comentário do autor. Ainda considerando o tema viabilidade econômica do cultivo consorciado de eucalipto, soja e gado de corte no norte de Minas Gerais, podemos ter como exemplo os seguintes objetivos. Aí eu paro e faço um parêntese. Aí a gente vê que a gente já tem aqui uma temática, né? Já tem um tema que vai ser trabalhado, observando uma cadeia produtiva, e aí a gente já consegue ver também as características que o projeto pretende exigir da gente. Exigir no caso de vocês, né, como alunos que vão estar apresentando aí esse primeiro momento como pré-projeto, tá? Então ele fala assim, objetivo geral, né? Podemos ter como exemplo os seguintes objetivos. Objetivo geral, pretende avaliar a viabilidade econômica do cultivo consorciado, utilizando a técnica de integração lavoura, pecuária, floresta, de soja, gado de corte e eucalipto, na região de Minas Gerais, na busca de sustentabilidade ambiental do agronegócio da região. Objetivos específicos, né? Ele vai lá e cita, né, 4 objetivos específicos. Eu costumo até fazer um parêntese nesse ponto aí, né? Eu digo particularmente, eu não gosto de mais de que 6 ou 7 objetivos específicos. Então esse número aí entre 4, 5, 6 objetivos específicos tá de bom tamanho e a gente consegue trabalhar ele muito bem definido dentro da proposta. Então aqui ele me cita 4 objetivos específicos, né? E ele cita o seguinte: primeiro, medir o custo de implementação do ILPF, que é a integração lavoura, pecuária, floresta. Segundo, comparar os ganhos produtivos da integração de ILPF em relação à criação extensiva de gado de corte, tá? Terceiro, descrever os impactos econômicos da ILPF. E, por fim, demonstrar a possibilidade de aumento de renda da propriedade com a implementação da ILPF. E aqui a gente consegue enxergar, né, um contexto geral, tudo aquilo que se quer de metas dentro do trabalho e consegue ver também a possibilidade, né, de construção desse trabalho de uma forma muito palpável, muito assertiva, tá? Então é interessantíssimo a gente conseguir olhar para isso, né? Então olhar de uma forma mais crítica, de uma forma mais técnica e começar a avaliar se realmente aquilo que a gente está propondo, né, dentro da justificativa, dentro dos objetivos, tanto geral como específicos, vão estar no escopo do nosso projeto. E a gente vai olhar para aqueles pontos ali e vai começar a enxergar como resultados se eles foram alcançados. Se eles foram, se foi conseguido alcançar aquele resultado ali proposto no trabalho, tá? E daí a gente começa, né, a fechar esse primeiro momento, essa nossa primeira aula, onde a ideia é justamente trabalhar a proposta do pré-projeto, enxergando essa possibilidade de ver os resultados, de ver, né, um escopo mais ou menos pré-definido da ideia, para ir fazer uma avaliação e partir para a construção do trabalho propriamente dito, tá? A gente não pode esquecer, né, que nesse primeiro momento vai ser focado nos 3 eixos, tá? Vai ser pretendido, inclusive ponto de avaliação para vocês, né, se definir a temática, né, o tema que vai ser trabalhado dentro da ideia, tá? Dentro da proposta, tá? Além do tema, a justificativa que vai me amparar em si o desenvolvimento dessas ações. Terceiro, o cronograma de execução, desde o início das atividades até a apresentação do nosso trabalho, tá? E, por fim, os objetivos que vão abraçar, que vão fazer com que a gente entenda, né, de forma muito clara, muito, como o próprio nome já diz, de forma muito objetiva, o que vai ser desenvolvido dentro da proposta de projeto de vocês, tá? E não esquecendo as 3, né, vamos dizer que as 3 grandes áreas, os 3 eixos que vocês vão trabalhar, que é a parte da pesquisa agropecuária, né, que vai ser trabalhado principalmente em forma de relatório técnico, tá? O eixo, né,
de assistência técnica e gerencial, que vai ser trabalhada em forma de relatório técnico ou de artigo científico, e a parte de comercialização e marketing, que pode ser trabalhada ou na forma de plano de negócios ou na forma de artigo científico, tá? E assim a gente fecha a nossa aula de hoje, assim a gente parte desse primeiro momento já olhando para a proposta de trabalho, para a proposta dessa criação em si do projeto de pesquisa e principalmente olhando para a ideia de que tem que ser uma coisa que vai ser relevante, né? Eu costumo inclusive fazer uma referência dentro da forma de trabalhar. A gente usa uma terminologia que é chamada de acróstico, né? Você olha para a palavra metas, né, e começa a enxergar ela com o acróstico relacionado a cada letra, né? Então eu costumo dizer até em relação a esse tipo de construção, principalmente relacionado aos objetivos, ela na letra M, ela tem que ter uma característica que ela precisa ser mensurável, né? Na letra E, né, ela tem que ser específica, ela tem que ser direcionada, ela tem que ser, vamos dizer que assim, entendível de uma forma muito fácil, né? Depois vem a questão do T, né, a letra T, que ela tem que ser temporal, ela tem que ter um prazo definido para acontecer, ela tem que ter ali especificadas características de tempo relacionadas a ela, né? E na sequência a gente vê aí a letra A, que tem que ser alcançável. Não adianta eu trabalhar um objetivo específico ou um objetivo geral dentro da minha proposta de projeto que eu não consiga desenvolver no tempo hábil para a apresentação e para a entrega do trabalho final, porque simplesmente eu não vou conseguir ter os pontos, né, ter a avaliação ali necessária para concluir o curso. Ela tem que ser alcançável. E por fim, eu digo que até a mais importante, ela tem que ser significativa, né? Como o próprio material de vocês referencia, né? Como a própria proposta em si, né? Dos níveis de relevância, das características em si que esses projetos eles têm que ter, né? Ela tem que ter um significado muito grande para aquela pessoa que está desenvolvendo, porque simplesmente, se não tiver significado, não vai ser mais um. Tá? Então eu digo até inclusive que vocês aproveitem muito bem esse primeiro momento aí para refletir, para idealizar aquilo que vocês veem como possibilidade, que principalmente a gente olha para a possibilidade através de uma dificuldade, né? Então se eu enxergo uma dificuldade no campo e eu tenho talvez um vislumbre de uma possibilidade que pode ser implementada, que pode ser desenvolvida e que vai gerar impacto, aquele ali que vai ser a minha temática que eu vou trabalhar dentro do proposta, tá? Então a gente espera que vocês realmente desenvolvam trabalhos que vão trazer impacto, né? Como a gente diz, o social, o pessoal e o científico, e que quem sabe lá na frente a gente veja os resultados de forma efetiva e de uma forma assim satisfatória, inclusive pelos produtores que vocês vão estar agraciando aí com esses resultados. Tá? Então, deixo meu abraço forte a todos vocês, né? E finalizo a parte em si aqui da nossa aula teórica e a gente vai continuar fazendo um bate-papo referente às dúvidas e os pontos aí a serem definidos. Tá? Boa noite e até a próxima aula, que é na sexta, também às 20 horas.